Olá meus amigos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje falarei para vocês como melhorar seu desempenho escutando Lo-Fi ou Lo-Fi. Neste vídeo eu falarei para vocês o que é Lo-Fi, como ele surgiu, como escolher a Lo-Fi perfeita, como utilizar o Lo-Fi para o Deep Work e 4 dicas de possíveis Lo-Fis que vocês podem usar ao longo da jornada de estudos ou de trabalho que vocês estiverem aplicando. O Lo-Fi é definido sempre trazendo à mente aquela definição de Hi-Fi, que é High Fidelity, com características musicais de muita qualidade, e o Lo-Fi são aqueles sons com distorções harmônicas, sons geralmente inaudíveis, sons um pouco barulhentos, mas que com o aprimoramento, com o desenvolvimento de equipamentos musicais, surgiram novas oportunidades de Lo-Fi, harmonias mais limpas, com harmonias mais claras, que nos fizeram nos apaixonar por esse novo gênero de música. Então, o Lo-Fi surgiu lá em 1960. Se nós fizermos uma pequena pesquisa, veremos que um dos cunhadores desse termo foi o DJ William Berger, na sua rádio WFMU, em que ele começou a utilizar desse gênero musical com sons imperfeitos, sons que lembravam alguns ruídos da rua, ruídos de carros, ruídos de motos, mas que eram feitos com equipamentos baratos, equipamentos que geralmente são utilizados em bandas de garagem, bandas vintage, bandas mais antigas. E vai ser lá no meio da primeira década do século XX em que esse Lo-Fi ele começa a se aprimorar e a receber alguns alguns tratamentos, e a música começa a ficar mais harmônica, começa a soar melhor aos ouvidos. Nesse momento surge então a transição, a música que é muito pautada no rock, no punk, começa a sofrer uma transformação, regados mais no jazz, no elevator music, no house, no hip hop, e são sons que vão receber um tratamento mais vinculado ao improviso, aos sons que geralmente destoam um pouco, mas fazem uma distorção harmônica, mas que eles se encaixam na produção musical. Então aí surge uma nova geração do Lo-Fi. E o Lo-Fi inicialmente vai ser utilizado muito nos estúdios, muito também nas mixagens, mas vocês começam a perceber lá no começo do século XX surgindo esses Lo-Fi nos animes, que é onde ele vai ganhar sua popularidade. Então, definido, e explicado de onde é que vem o Lo-Fi, a gente começa a se perguntar como é que eu vou utilizar o Lo-Fi então para melhorar meu desempenho. E isso surge justamente na sintonia que os novos Lo-Fis começam a despertar no seu ouvinte. As 3 características principais de uma Lo-Fi bem feita são geralmente Lo-Fis meio jazzadas, geralmente utilizando instrumentos mais harmônicos. Essas Lo-Fis elas têm que ter percussão, a percussão que dita um ritmo geralmente ali de quartos, uma frequência mais ou menos de 200 Hz a 10 kHz, e um ritmo, e aí que é a curiosidade, é um ritmo similar aos dos nossos batimentos cardíacos em repouso e vigília, que fica ali em torno de 70 a 95 batimentos por minuto. Eu acho que é aí que surge a mágica, tá? É aí que surge uma mágica do vintage de despertar na gente um alerta, mas não algo que nos leve à sonolência, não traga monotonia. Então, um alerta com calma, com tranquilidade. E um terceiro ponto importante dos Lo-Fi de qualidade, ele inclui geralmente sons ambientais, sons de veículos, sons muitas vezes da natureza, de chuva, um sonzinho ali de uma lareira, uma madeira estalando, e também sons de cachoeiras, entre outros sons da natureza. Essas músicas, essas harmonias a gente vai encontrar bastante nos animes, tá? Tem um estúdio muito famoso chamado Estúdio Ghibli que fomentou um pouco o uso dos Lo-Fis. E aqui vale a pena citar um dos pais do Lo-Fi, que foi o Ujjabai. O Ujjabai ele inspirou diversos artistas a partir do século XX em investirem nas suas carreiras relacionadas ao Lo-Fi. E se vocês pararem para perceber, muitos dos animes ou dos desenhos, ou até mesmo de algumas séries mais indie, elas tendem a ter um pouco de Lo-Fi no seu estilo. O Lo-Fi ele se acopla bem a esse estilo meio distópico, uma coisa mais, uma fuga da realidade, algo assim que faz uma mistura do real com o surreal. E algumas outras representações mais populares trouxeram também o Lo-Fi para o seu estilo. É possível a gente encontrar esse estilo nos Will Smith, recentemente lançou uma playlist no YouTube também
com músicas de lo-fi. Algumas pessoas começaram a acoplar esses lo-fis com os Simpsons, com Rick and Morty. O próprio Adult Swim fez também no seu canal uma homenagem a esse estilo musical. E pode estar parecendo que é fácil fazer essas músicas, mas não é, viu? Tem alguns vídeos só sobre a ciência por trás do lo-fi. E como é que a gente vai utilizar o lo-fi então para o deep work, né? Essa é a finalidade, a grande finalidade que eu acho que acabei conhecendo esse estilo e acabei tornando ele parte do meu dia a dia para estudar, para trabalhar, web design, coisas que geralmente tomam um pouco da nossa atenção. A gente precisa estar focado, mas que a gente pode se descontrair um pouco. Não é para todas as atividades que o lo-fi vai se aplicar, mas para muitas delas, incluindo, né, um estudo mais intenso, um estudo voltado para uma prova ou para algum projeto, é interessante utilizar um lo-fi. Quando a gente observa na literatura, existem vários estudos tentando mostrar uma relação entre música de background, música de fundo e a capacidade de melhorar a atenção, melhorar a velocidade de processamento, que são dois domínios cognitivos importantes no aprendizado, mas infelizmente ainda não conseguiram bem tornar isso uma evidência forte. Geralmente esses estudos usam a música clássica como a sua âncora para testes, mas é difícil a aplicação, a reprodutibilidade na prática dessas músicas de background durante a jornada de estudo. Porém, várias evidências começam a indicar que existe sim um benefício aí para melhorar a capacidade de atenção e principalmente também a velocidade de processamento. É possível, quando a gente começa a utilizar com mais frequência, também perceber subjetivamente o que é que desperta em nós. Ao utilizar o lo-fi, nós conseguimos perceber algumas sensações, uma sensação refrescante, uma sensação mais de foco, de iniciativa, de proatividade, e são alguns dos benefícios imediatos que a gente pode trazer do lo-fi. Como falei antes, os batimentos, essa simulação dos batimentos cardíacos, nos leva também a um alerta, uma vigília, mas sem nos trazer sonolência, sem nos fazer cair numa monotonia. E a combinação com os sons naturais tem uma mágica aí por trás que limpa os ruídos do ambiente e nos faz prestar mais atenção à tarefa que está sendo realizada. Esse apagamento dos ruídos, né, esse isolamento acústico que esses sons trazem, geralmente é chamado de white noise. É um barulho que anula esses ruídos ao redor. Mas atenção, nem todas, não dá para também dizer que é um milagre, né? Nem todas as lo-fi nos fazem ter essas sensações. Então é preciso prestar atenção, principalmente naquelas que têm um volume mais alto ou que aumentam o ritmo. Se vocês perceberem, né, estão testando aí lo-fi, perceberem que aumentou muito a frequência do som, aí vale a pena retroceder um pouco, ou até mesmo se você estiver trabalhando alguma atividade diferente. Por exemplo, você vai entrar, né, numa reunião, aí não cabe, né? É algo que a gente precisa segurar a rédea, segurar um pouco. Não são todas as atividades que vão ser compatíveis com o uso do lo-fi. E chegando agora nas indicações, vou deixar para vocês 4 indicações de lo-fis que eu tenho utilizado com frequência e tenho visto muito benefício nessas playlists. A primeira delas é o Cozy Coffee Shop, que é uma playlist mais de jazz, mais jazzada. Geralmente são vários os ambientes que vocês podem selecionar para ela tocar. Eu gosto mais da chuva caindo, junto com um pouco de luz média, uma luz mais baixa, para trazer também uma sensação de conforto. Outra playlist já mais famosa, que foi inaugurada lá no meio da pandemia e foi companheira de muitas pessoas aí, provavelmente, para o estudo ou o home office, foi a playlist do Will Smith. Essa daqui vocês vão adorar. Essa é uma das... Ela tem uma característica única, assim, das suas batidas, porque ela traz aquela trilha sonora do Maluco no Pedaço, The Prince of Bel-Air. Tem a clássica, a lo-fi que foi mais famosa, assim, do gênero, quando surgiu no YouTube, que é a The Lo-Fi Girl. No começo não tinha esse nome, mas depois a popularidade dessa garota estudando ali e seu interminável journal levou ao crescimento exponencial desse canal. E muitas pessoas conhecem essa garota estudando. Dessa playlist da Lo-Fi Girl, tem duas que eu mais utilizei, que para mim tem uma sonoridade mais agradável. Uma durante a tarde, a outra de 1 AM, né? Ela estudando ali na madrugada. E por último, a playlist dos Simpsons. É um chill out, é uma playlist mais leve, algo que
deixa a gente até um pouquinho menos alerta. Então essa eu gosto de usar mais quando eu estou, por exemplo, fazendo questões ou quando eu estou mexendo nos sites, porque aí traz uma sensação mais de um trabalho que não preciso estar extremamente focado. Posso ter um relaxamento basal ali. E dessa playlist dos Simpsons tem duas opções para vocês, tá? Tem uma com só o Bart, simulando aquela Lo-Fi Girl, o mesmo ambiente, é uma sonoridade muito agradável. E tem a playlist dele com o Homer ali dirigindo e ele tomando um café ali no final da tarde dentro do carro deles. E se você chegou até aqui, gostaria de agradecer e espero ter contribuído com algumas lo-fis, um estilo perfeito para você melhorar seu desempenho aí no trabalho, seja no home office ou seja na sua jornada de estudo. Como sugestão, deixo aqui uma meta de você começar, se já não usa, a utilizar uma lo-fi na sua próxima sessão, sua próxima jornada de estudo ou de home office. Aproveitem também para comentar aí embaixo qual lo-fi vocês costumam utilizar, se vocês gostam ou não de utilizar música de fundo e possíveis dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema. Obrigado novamente por estar me acompanhando e até logo, espero ver vocês no próximo vídeo.